Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo Global Fert. Eu sou a Marília Morelli e hoje nossa conversa será com o senhor Clorialdo Roberto Levreiro. Roberto é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal, a ABSOLO, e presidente da Câmara Temática de Insumos Agropecuários. Ele possui formação técnica nas áreas de ciências contábeis e agronomia e acumula sólida vivência nos setores agrícola e industrial, com uma trajetória profissional marcada pelo empreendedorismo. Levreiro também é sócio proprietário da empresa Itali Fertilizantes, sediada em Valinhos, em São Paulo, desde 1990. Primeiramente, é um prazer tê-lo com a gente mais um ano no lançamento do Outlook Global Fert, representando a Absolo. É uma associação tão importante aí que colabora com o aumento da sustentabilidade e produtividade agrícola brasileira. Muito obrigada, viu, Roberto? Imagina, Marília, a gente que agradece a oportunidade de poder participar aí do importante trabalho que vocês fazem aí com esse caderno muito abrangente, falando bastante sobre o setor de fertilizantes, insumos e trazendo informações bastante importantes para o setor. Para nós, Absolo, Nós sempre que um prazer agradecemos. colaborar. Nós que agradecemos, Roberto. Obrigada, viu? Para dar início, então, à nossa conversa sobre fertilizantes especiais, eu gostaria que você falasse como que o uso desses insumos podem ajudar aí no melhor manejo do solo e também no aumento de produtividade. Marília, a gente sabe que o Brasil ele tem uma agricultura de clima tropical, né? Então, nós temos aqui vários biomas diferentes, vários desafios diferentes, nós temos algumas estações diferentes dentro da própria semana, quanto no próprio dia, né? E esses desafios, eles, obviamente, para que as culturas possam expressar seu potencial produtivo, que houve grandes avanços, graças a Deus, a pesquisa, através da Embrapa e outras instituições, melhoraram geneticamente, né, o potencial, seja de uma soja, de uma cana, de uma fruta, enfim, de uma HF, um café. Essas culturas demandam que elas tenham uma condição de que você consiga dar um nutriente para ela durante todo o ciclo normal. Eu costumo dizer como a gente tem uma geladeira em casa, então a cada refeição nós vamos nos alimentando proporcionalmente no período durante o ciclo. A planta precisa de algo que seja equivalente a uma geladeira para ela. Como a gente tem toda essa adversidade de clima, esses fertilizantes especiais eles foram desenvolvidos para suportar melhor essas adversidades que nós temos, seja de solo ou seja de clima. Então, nós temos hoje esses insumos que eles conseguem, seja por aplicação via folha, via fertilização, um tratamento de semente, uma hidroponia, ou mesmo no solo, seja ele sólido ou líquido, eles foram desenvolvidos para poder atender melhor e enfrentar essas diversidades e, de certa forma, poder dar essa liberação de forma mais gradual, onde a planta consegue, obviamente, absorver melhor aquilo que nós estamos levando para ela. E aí ela pode, obviamente, expressar melhor o seu potencial produtivo, porque ela vai ter menos estresse, ou por deficiência, ou por excesso de nutriente, ou uma variação climática que a gente hoje está muito recorrente. Então, são insumos hoje mais atualizados que conseguem amenizar esse efeito de estresse hídrico que a planta tem também. Então, essa tecnologia, ela vem. E como ela contribui com o solo? Você tem vários insumos que são de frações de matrizes orgânicas, que também, obviamente, eles vêm recompondo toda a biota, ajudam a recompor a biota do solo, mas quando também eu tenho possibilidade de jogar menos insumos no solo, porque eu também perco menos, automaticamente eu também estou correndo um risco de não ter um exagero ou uma salinização, um excesso de nutrientes, pode tanto para um lençol freático ou não. Então, a gente consegue, obviamente, manter um solo ativo, vivo, né? E até, quando eu aumento a produção, posso reduzir o número de áreas, não preciso estar ampliando o volume de hectares plantados para produzir aquilo que eu preciso. Então, são vários fatores que essas tecnologias contribuem. Perfeito, Roberto. Uma tecnologia, uma adubação inteligente, né? Muito bom. Certeza. Falando um pouquinho sobre mercado agora, né? O segmento de fertilizantes especial em 2024 continuou em crescimento. Só que teve algumas incertezas aí que tomaram conta do cenário. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente como se comportou aí esse mercado ao longo do ano de 2024.
muito desafiador, né? A gente, uma fala, nunca tem um ano igual, nunca vai existir um ano agrícola igual ao outro. A gente, além dos fatores climáticos, que a gente não tem o menor controle, né, sobre eles, e cada ano é um período diferente, a gente também tem várias influências aí, tanto de geopolíticas como políticas também, nesse sentido. E isso impacta em alguns pontos. O fator climático, ele limita o produtor, de acordo com a cultura que ele exerce, o time de start dele, né? A quantidade de aplicação, época de plantio. Então, isso, obviamente, é um fator que ele vai plantar mais ou menos, impacta na tomada de decisão dele fazer. Ele vai fazer ou não, mas fazer ele normalmente faz, pode reduzir a quantidade ou mudar. Não vou plantar milho, vou plantar sorgo porque a janela ficou curta, vai ter menos chuva, enfim. Então, a gente sofreu muito em 24 com isso, teve alguns problemas com relação à produtividade, mas também tem um outro fator, que foi o fator político e financeiro, que impactou na questão das empresas ou das commodities, nas tomadas de decisão de quanto eu vou investir, mais ou menos em tecnologia, né? Vou tentar investir numa safra pesada, uma safra mais leve. Isso, em 24, foi um ano que veio se arrastando até tanto o clima e as demais dúvidas se acalmarem um pouquinho, e no final do segundo semestre, obviamente, aí deslanchou, porque aí não tem muito mais espaço, e aí as vendas começaram a se retomar. O desafio para a indústria é como atender essa demanda num curto espaço de tempo, que é a questão logística. O setor que a Absolo representa, graças a Deus, nos últimos anos, eles vêm administrando muito bem. Mesmo naquela época a gente teve aquele pico dos insumos, tal, nós não sofremos tanto com isso, porque a indústria trabalha um estoque, com uma certa reposição. A gente tem investido muito nos parques fabrios, nas questões estratégicas de mercado, qual o momento que realmente está acontecendo. E muitas unidades estão sendo implantadas em regiões próximas às áreas de consumo. Então, final do ano foi o divisor de águas, né? A gente tinha um ano que sinalizava para não ser um ano muito positivo ou quase não positivo com relação ao aumento de vendas, mas nos últimos 4 meses aí foi compensado e as indústrias estavam preparadas para atender. Maravilha. Então, Roberto, falando um pouquinho ainda de 2024, e até entrando aí no mercado de 2025, a gente viu algumas mudanças de acesso ao crédito para os produtores rurais. Como isso afetou o investimento em tecnologia e insumo, incluindo os fertilizantes especiais, Roberto? Pelo que nós observamos no último anuário agora que foi lançado essa semana, houve um pequeno ajuste, né? Porque assim, com essas histórias das RJs que vieram, ela traz uma certeza, uma segurança muito grande, tanto para a indústria que aporta e investe no agricultor, como também para as financeiras. E isso limita o crédito. Então, todo mundo começa a enxugar a possibilidade de viabilizar novas vendas em prazos mais longos. E também a gente teve o fator um pouco da acomodação dos preços de mercado, principalmente das principais commodities, que o produtor veio se equacionando para se ajustar à conta corrente dele, né? Então, o que a gente observou? Que não diminuiu o uso das tecnologias, eles mantiveram, algumas tecnologias foram substituídas, né? Ou doses, às vezes, um pouco menor. Mas ele não deixou de fazer o incremento ou o uso das tecnologias. Ele só não investiu, talvez, mais o quanto ele poderia investir, mas ele fez alguns ajustes, o produto um pouquinho mais estratégico, algumas áreas que eles têm mais segurança do retorno, eles investiram bem, e outras regiões mais duvidosas, eles investiram um pouquinho menos. Eu acho que foi uma equação bastante inteligente. A gente tem observado que o agricultor hoje está se profissionalizando cada vez mais, e as próprias empresas também estão lendo bem o mercado e proporcionando pacotes mais adequados para a realidade daquele momento. Então, essa diversidade de
hoje disponíveis, ela dá essa possibilidade desse mercado se acomodar com a forma e a realidade, que é o dia a dia de cada um, como se fosse nas nossas casas, né? Não vou comer a carne hoje, vou comer um franguinho, e é assim que vamos tocando, mas vamos investir em nutrição. Sim, perfeito. O pessoal vai se adaptando, né? Tem muito Exatamente. desafio. Um ano nunca é igual ao outro, a gente sempre encontra desafios, e aí o produtor rural também vai sempre se adaptando aí a essas mudanças, né, Roberto? Sem dúvida. Bom, falando um pouquinho aí, ainda, né, de fertilizantes especiais, a gente sabe que o segmento, né, esse segmento de fertilizantes especiais, ele tem dado uma grande contribuição para o aumento da produtividade e também sustentabilidade da produção agropecuária, né? Nesse contexto, quais que são os indicativos de crescimento para 2025 e 2026, Roberto? Então, Marília, a gente conversando aí nos últimos levantamentos, agora também apresentados pela sondagem do mercado, a Absolo ela tem um mapeamento que a gente faz mensal, uma percepção junto aos CEOs das empresas, e trimestralmente a gente fecha esses números para ver se bate, se depois com os números que nós vamos apurando, eles vão fazendo sentido no rumo e na visão que os CEOs das empresas têm com relação ao mercado para o ano. A perspectiva para nossa, agora para 25, é que o mercado se mantenha positivo, né? Como estava o ano passado, uma previsão próxima aos seus 10%, esse ano não, o cenário não muda, né? E aí nós estamos falando em valores, mas está começando a fazer em volume. É que nós temos 9 segmentos que a pessoa representa, então tem uma diversidade bastante grande. O mapeamento por volume é bastante complexo, mas a gente conseguiu uma, uma, uma estratégia de cálculo para poder fazer essa medição e a gente observado que também no volume os crescimentos têm sido sinalizados como positivos. Então, 25 a gente acredita assim, tem tudo para ser um ano, tirando das questões geopolíticas que estão mais acentuadas e as climáticas um pouquinho mais amenizadas, pelo menos é o que os especialistas dizem, né, que 25 deve ser um ano um pouco mais dentro da normalidade, manter aí um crescimento positivo ainda no mínimo para esse mercado. A gente tem, desses nossos segmentos, tem crescimento que vai crescer 20, 30, outro vai crescer 10, outro pode ser que empate ou não cresça, mas no contexto geral ele vai ser aí, no mínimo uns 10% para 25%, é a expectativa que o mercado apontou, que as empresas apontaram. Perfeito, Roberto. Para finalizar, então, agora a nossa entrevista, né? Apesar dos desafios, então o mercado de fertilizantes especiais no Brasil tem potencial de crescimento significativo, principalmente impulsionado pela busca pela produtividade, eficiência e sustentabilidade na agricultura, né? Nesse contexto, tem a perspectiva de lançamento de algum novo produto ou uma tecnologia que deve ganhar destaque aí nos próximos anos? Então, como disse, nós temos 9 sectores que nós representamos, desses 9 segmentos, pelo que a gente acompanha em contato, em reuniões com as empresas, é o que é dinâmico e é o que é gostoso desse setor que a gente representa, porque é pujante demais. É assim, o que tem de pesquisa, o que tem de investimento em novos produtos, e eu falo nos novos segmentos, né? Desde um substrato até um remineralizador hoje. Você tem uma evolução no desenvolvimento dessas linhas de produto, na forma de aplicar, na forma de preparar esse insumo. Eu sei de várias empresas que têm 7, 8, 9 produtos já na prateleira para poder sair, e alguns aguardando regulamentação, produtos novos que não estão no mercado, que não tem uma legislação adequada ainda para eles estarem sendo colocados no mercado. Alguns produtos que já são conhecidos, mas que têm hoje uma nova roupagem, que já tem uma eficiência diferenciada, que já teve um acréscimo de algum elemento que está trazendo. Então, tem sim bastante novidade para vir, e ela está bem abrangente. Lógico, quando você vai para o lado mais dos biológicos, dos biofertilizantes, a inovação é um pouco mais novo, né? Até quando se fala já em dupla aptidão para futuro aí, mas em todos os setores, tanto seja pelo crescimento dos minerais especiais, que são os tradicionais, os antigos, conhecidos como foliares, né? As liberações controladas, o quanto esse mercado cresceu nesses últimos anos. Então, assim, e tudo está atrelado às novas tecnologias que ano a ano vem sendo aprimorado para essa indústria. Então, sim, tem muita novidade, tem muito espaço, tem muita coisa
para trazer para o mercado e para explorar essa amplitude do agro brasileiro aí. Muito bacana, Roberto. Então, para finalizar, eu queria agradecer mais uma vez a nossa parceria, né? Obrigado por estar com a gente aí mais um ano. E agora eu deixo aberto caso você queira falar alguma coisa aí para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Imagina, nós que agradecemos aí a parceria. Eu acho fundamental essa relação entre o segmento e os meios de comunicação, né? É uma coisa que a Absol tem investido muito, que é na difusão de informações com conteúdo, como vocês também fazem, com bastante seriedade, bastante transparência, né? Conteúdo técnico, imparcial, informações claras, porque a gente leva uma verdade, leva uma informação, e muitas vezes transformar isso em linguagem que a sociedade consiga entender, né? Não falar só dentro da nossa caixinha. Então, acho que isso é muito legal, é muito bacana. A gente hoje vê o quanto a importância da agricultura no país está começando a participar da vida das pessoas, né? E as pessoas começando a entender que tudo que era de ruim dito não era só da agricultura, e todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade numa preservação de solo, numa preservação de meio ambiente, em valorizar mais o que esse país produz, né? Se nós alimentamos aí uma boa parte do mundo aí fora de forma mais sustentável que nós, eu não conheço país que tem uma agricultura no potencial que o Brasil tem, com a sustentabilidade que tem, eu não conheço. Então, isso é muito importante, essa relação entre a indústria, o setor e os meios de comunicação, que vocês fazem com muita seriedade, muita competência e muita transparência. É isso aí que eu gostaria de deixar e deixar aberto para que todos possam aí olhar todo esse material que nós geramos, que vocês geram, né? Que é fundamental para agregar no conhecimento e na vida, no conteúdo de cada um. Sim, com certeza. A gente agradece. É um prazer sempre ter essa parceria aí com você. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Absolo, pela disponibilidade. E também obrigada a você que acompanhou essa entrevista até aqui. Muito obrigada e até a próxima.